Eu trabalho como policial há quase 10 anos, e nesse tempo, já lidei com situações que fazem o sangue gelar. Mas aquela noite, durante um chamado que parecia rotina, foi diferente. Era uma terça-feira, pouco depois das 23 horas, quando recebi a ocorrência de uma casa com a porta da frente aberta há horas. Os vizinhos estavam preocupados porque as luzes estavam apagadas e ninguém atendia as ligações. A rua estava completamente deserta quando cheguei, exceto por um casal de idosos que observava de longe. Eles apontaram para a casa, visivelmente nervosos, enquanto me aproximava. Tentei tranquilizá-los, dizendo que poderia ser apenas um descuido, mas algo naquela cena me deixou em alerta assim que estacionei. A casa parecia diferente de outras ocorrências, tudo estava parado por tempo demais. Ao entrar, percebi que o interior da casa estava umbreu, com exceção de uma luz fraca que piscava na sala. Eu anunciei minha presença em voz alta, seguindo o protocolo, mas não houve resposta. Já estava com a mão na arma, mais por precaução do que por instinto, enquanto atravessava o corredor estreito. Quando entrei na sala de estar, a vi, uma mulher amarrada a uma cadeira, bem no meio do cômodo. Ela estava viva, mas o estado dela era alarmante. Tremia tanto que parecia mal conseguir respirar, e os olhos dela estavam fixos em mim e, ao mesmo tempo, olhando além de mim, como se me alertasse para alguma coisa atrás de mim. Meu treinamento me manteve focado, mas a cena era perturbadora. Me aproximei dela com cuidado, tentando não intensificar o pânico evidente. As mãos e os pés estavam amarrados com cordas grossas, deixando marcas profundas nos pulsos, como se ela tivesse lutado para se soltar. Enquanto verificava se ela estava ferida, percebi que os olhos dela continuavam fixos em algo atrás de mim. O instinto me fez olhar rapidamente por cima do ombro, mas o cômodo estava vazio. "Vou te tirar daqui, tudo bem?", murmurei, tentando soar tranquilo. Assim que comecei a desamarrar as cordas, ela sussurrou algo tão baixo que precisei me inclinar para ouvir: "Ele ainda está aqui, no andar de cima." Essa frase foi suficiente para me colocar em alerta total. Fiz um gesto para que ela ficasse quieta e tentei passar a impressão de que tinha tudo sob controle. Peguei o rádio e solicitei reforços, mantendo a voz firme, mas sabia que eles poderiam demorar. Tudo agora dependia de mim. Pedi para ela não sair dali enquanto verificava o andar de cima. O estado de choque dela era evidente, e qualquer movimento poderia colocá-la em risco. Peguei minha arma, subi as escadas devagar, calculando cada passo. O piso rangia de leve, e eu mantinha os ouvidos atentos a qualquer som. A tensão era alta, mas o foco e o treinamento me ajudavam a manter o controle. No topo da escada, parei por alguns segundos para ouvir. Tudo estava quieto demais, e a única luz vinha de uma porta entreaberta no final do corredor. Com a arma apontada para a frente, avancei devagar, iluminando os cantos escuros com a lanterna presa ao colete. Quando alcancei a porta, coloquei a mão na maçaneta e empurrei com cuidado. O quarto estava vazio. Havia apenas um colchão jogado no chão e uma janela semi-aberta, deixando entrar um leve sopro de vento frio. Por um momento, achei que o pior havia passado, mas foi quando notei uma escada de acesso ao sótão no canto do quarto. A tampa estava entreaberta, e a sensação de que havia algo errado voltou imediatamente. Iluminei o espaço acima da abertura com a lanterna. O feixe de luz revelou um vazio escuro, mas logo depois ouvi um som fraco, como algo sendo arrastado lentamente. Permaneci parado, tentando identificar a origem do barulho, enquanto meus sentidos ficavam ainda mais aguçados. Aquele momento parecia se arrastar por uma eternidade, mas finalmente decidi subir. Cada degrau rangia sob meu peso, e eu fazia o possível para não fazer barulho. Quando alcancei o topo, vi o que parecia ser uma sombra se movendo no canto mais distante do sótão. Apontei a lanterna e, finalmente, o vi, um homem agachado, segurando uma barra de ferro com força. Ele me olhou diretamente, mas não fez nenhum movimento. Apenas ficou ali, imóvel, me encarando com uma expressão que eu ainda não consigo descrever. Mantive a arma apontada para ele, meu dedo firme no gatilho, enquanto tentava avaliar a situação. Comandei que ele soltasse a barra e se rendesse, mas ele não reagiu. Parecia estar esperando algo, imóvel como uma estátua, os olhos fixos nos meus. A tensão só aumentava, e eu sabia que qualquer movimento brusco poderia mudar tudo em segundos. Antes que pudesse decidir o próximo passo, ouvi passos pesados subindo as escadas, o reforço havia chegado. O som pareceu distraí-lo por um momento, e foi o suficiente para que eu avançasse.
Consegui derrubá-lo e imobilizá-lo, tirando a barra de ferro de suas mãos enquanto os colegas chegaram para me ajudar. Ele não resistiu, mas o olhar que ele lançou para mim antes de ser levado ficou gravado na minha memória. Depois que o homem foi detido e levado para a viatura, desci para verificar a mulher na sala. Ela ainda estava lá, encolhida na cadeira, abraçando os próprios joelhos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela levantou os olhos lentamente e murmurou: "Ele não é o único." As palavras dela me causaram um grande susto. Mesmo com a casa sendo revistada pelos meus colegas, a sensação de que algo ou alguém esteve lá não me deixou em paz. Até hoje, quando lembro daquela noite, não é o homem no sótão que me incomoda, mas o que pode ter ficado escondido, ou quem mais esteve observando tudo, e fugiu sem ser visto. Ser caminhoneiro significa passar longas horas na estrada, lidando com todo tipo de situação. Mas o que aconteceu naquela noite foi algo que nunca imaginei viver. Estava dirigindo pela rodovia, já tarde, transportando uma carga para outra cidade. O tráfego estava praticamente inexistente, só eu e a estrada escura se estendendo à frente. Foi por volta das 23 horas quando percebi os faróis altos no retrovisor. Um veículo se aproximava rápido, mas, ao invés de ultrapassar, ele permaneceu atrás de mim, alternando o farol alto, como se quisesse chamar minha atenção. Tentei ignorar, achando que era apenas alguém impaciente, mas a forma como ele dirigia começou a me incomodar. Ele acelerava, chegava perto, depois recuava. A cada curva, parecia que ele estava tentando se alinhar ao meu caminhão, mas nunca fazia o movimento para ultrapassar. Aquilo começou a me deixar em alerta. Já fazia uns 20 minutos que o veículo estava atrás de mim quando notei que ele tinha algo estranho. Era uma van, com as janelas todas escuras, e a forma como se movia na estrada parecia mais do que um simples motorista apressado. Decidi que não pararia em nenhum lugar isolado. O próximo ponto de descanso estava a menos de 10 minutos, e era para lá que eu iria. Assim que cheguei ao ponto de descanso, estacionei meu caminhão em uma área bem iluminada, mas não desliguei o motor imediatamente. Olhei pelo retrovisor e vi a van parando no lado oposto do estacionamento, ainda com os faróis acesos. O motor continuava ligado, e o veículo parecia não ter qualquer intenção de se mover. Aquele comportamento me deixou ainda mais desconfiado. Tranquei as portas da cabine e peguei meu celular. Liguei para a polícia e expliquei rapidamente a situação, dando a localização exata. Enquanto falava, notei que as luzes da van se apagaram, mas o motor ainda estava funcionando. Era como se o motorista soubesse que eu estava pedindo ajuda. Os minutos até a chegada das viaturas foram intermináveis. Eu não tirava os olhos da van, tentando prever o próximo movimento, mas ela permaneceu parada, imóvel. Quando as duas viaturas entraram no estacionamento, sem as sirenes ligadas, senti um alívio imediato. Os policiais desceram e se aproximaram devagar da van, com armas em mãos. Ordenaram que o motorista saísse, mas não houve resposta. Um deles tentou abrir a porta do motorista, mas estava trancada. Foi quando verificaram a placa do veículo e descobriram algo que deixou o clima ainda mais tenso. O veículo estava ligado a uma quadrilha conhecida por roubar cargas e sequestrar caminhoneiros na região. Quando os policiais finalmente destravaram a porta e iluminaram o interior com suas lanternas, o que vi me deixou arrepiado. As janelas estavam cobertas por dentro, bloqueando completamente a visão. No chão, máscaras de esqui estavam jogadas ao lado de várias braçadeiras de plástico, parecendo algo pronto para ser usado. Em uma das caixas no canto, havia um dispositivo que parecia ser uma arma de choque. Não havia dúvidas, aquele veículo tinha sido preparado para algo sinistro. A mistura de cheiro químico e plástico queimado que saiu de dentro do carro só tornava tudo mais perturbador. O silêncio entre os policiais enquanto vasculhavam o interior dizia muito sobre o que eles estavam pensando. Um dos policiais veio até mim e falou em tom baixo: eles estavam prontos para agir. É provável que você fosse o alvo. Aquela frase foi como um soco no estômago. Sempre soube que dirigir à noite tinha seus riscos, mas nunca imaginei que estaria tão perto de algo assim. Permaneci ali, parado, observando enquanto os policiais continuavam a examinar a van, tentando entender o que mais poderia estar escondido. Meus pensamentos iam direto para uma pergunta: e se eu tivesse parado antes, em um lugar isolado? Era algo que eu não queria imaginar, mas que ficava martelando na minha cabeça. Enquanto os policiais levavam o veículo para apreensão, um deles se aproximou novamente, tentando me tranquilizar, mas seu rosto ainda estava sério.
Ele explicou que a quadrilha provavelmente planejava me cercar em um local mais isolado, o que tornava ainda mais claro que minha decisão de parar naquele ponto de descanso salvou minha vida. Ouvir aquilo trouxe um alívio momentâneo, mas também me fez sentir uma inquietação difícil de descrever. Voltei para a cabine do caminhão, mas fiquei ali sentado, encarando o volante, tentando processar o que tinha acontecido. A cena dentro daquela van não saía da minha cabeça, como um lembrete do perigo real que eu tinha acabado de evitar. Até hoje, penso naquela van e no que havia dentro dela. Fico me perguntando por que não me atacaram diretamente na estrada e o que os fez parar e desaparecer tão repentinamente. Nunca soube o que aconteceu com a quadrilha ou seus planos, mas sei que aquela foi a situação mais perigosa que já enfrentei na estrada. Desde então, sempre fico atento a qualquer comportamento estranho no retrovisor, porque aprendi que, às vezes, confiar no instinto pode ser a única coisa entre você e um final que ninguém quer imaginar.